Olá, está começando mais um Ciência ao Ponto aqui pela Univale TV e em formato de reprise pela Univale FM. Obrigada a você que está nos acompanhando pelo canal 18.1 e também pelos 94,9 FM. Neste programa você já sabe que a nossa ideia é descomplicar a ciência, afinal é ela que todos os dias está presente e impacta diretamente na qualidade de vida de todos nós. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. No episódio de hoje, nós vamos conhecer um projeto inovador e muito importante para o futuro das mulheres na tecnologia. O Code Queens Catarina é uma iniciativa que visa desmistificar a área da tecnologia da informação, proporcionando às meninas da rede pública de ensino a oportunidade de aprender sobre desenvolvimento de sistemas para a web e se empoderar no campo da programação. Para falar sobre isso, nós recebemos hoje no Ciência ao Ponto a idealizadora desse projeto, professora Anita Fernandes. Ela é doutora em Engenharia de Produção e uma referência na área da ciência da computação. Um prazer recebê-la, tudo bem? Tudo bom, bom dia. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a participação. A professora Anita já foi mencionada aqui num episódio anterior com a professora Fátima sobre esse projeto que é inovador na área da ciência e da tecnologia, quando a gente fala de ciência voltada para mulheres. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais desse projeto. Professora, o que é exatamente esse projeto Code Queens Catarina? Então, o CNPq já faz algum tempo tem apoiado editais para trazermos as meninas para a área de exatas. E o ano passado, o edital era relativo a gente trazer meninas para a área de tecnologia da informação. Então, eu submeti o projeto para ensinarmos programação para o web para meninas da rede pública do município de São José, porque nós temos a Escola Politécnica que tem um curso de Ciência da Computação no campus Cobrasol. Então, a gente trabalhar com as meninas daquela região no entorno do nosso campus. Então, nesse projeto, que são 3 anos, nós vamos capacitar a cada ano um conjunto de 15 alunas que receberão uma bolsa do CNPq, uma bolsa de iniciação científica júnior, para estar aprendendo programação para a web. Então, serão 3 turmas. E, além disso, não vai ser só programação, a gente vai tratar também algumas características, algumas habilidades que a gente precisa que elas desenvolvam, que são as chamadas soft skills. Então, para isso, elas vão ter aulas de comportamento, aulas sobre ética, a questão dos direitos humanos, a questão da saúde da mulher na era digital, questão de empreendedorismo. Então, são várias características que a gente espera desenvolver nas meninas, não só a parte de programação. E o interessante desse projeto é que as instrutoras são alunas de graduação do curso de Ciência da Computação nosso, e elas vão estar supervisionadas por professores, né, para que elas possam estar transmitindo seus conhecimentos de uma forma, digamos assim, mais próxima da realidade das meninas. A gente também conta com o apoio do Univale Carreiras, porque vai dar algumas capacitações para elas no sentido de gestão de carreira, gerenciamento de tempo, questões desse tipo. A gente tem lá no campus também um projeto do curso de Direito, que é Educação em Direitos Humanos com o município de São José. Então, dentro desse projeto, elas também vão ter uma capacitação nesse sentido. Ou seja, não vai ser só código, mas a gente tenta prepará-las para um futuro onde elas vão ver várias nuances da carreira que elas vão buscar. Muito bacana, né, professora, saber que é uma área muito ampla e que vai abordar tantos temas, mas na hora de submeter o projeto ao CNPq, a professora teve que fazer ali um recorte, né, de uma região, enfim, de uma faixa etária. Qual a idade das meninas que estão envolvidas? 15 anos. Ah, são adolescentes, então. Sim, são adolescentes. Por isso que a gente tem que ter todo um cuidado, né, e prepará-las antes de ir para frente do computador para programar. Elas têm que adquirir determinados conhecimentos e determinados aspectos comportamentais e tal, para que o projeto dê certo. Que legal, professora. E eu fiquei curiosa para saber ali na hora de escrever o projeto, qual foi assim o principal objetivo na hora de executá-lo? O que a professora pensou na hora de criar esse projeto voltado para as meninas? É realmente, além de prepará-las para esse universo, né, que às vezes é predominantemente masculino, mas qual é a principal ideia, assim, o teu desejo quando elas concluírem esse curso? Qual é a sua percepção com relação a isso? Então,
o que eu vejo é o seguinte, na década de 70, por exemplo, a gente tinha nas turmas que se formavam em ciência da computação 50% a 60% de mulheres. Né? Tem uma foto icônica que circula na internet, uma turma de ciência da computação da USP, em que 70% dos formandos eram mulheres. E essa foto circula bastante para a gente refletir sobre em que momento da sociedade a área de tecnologia deixou de ser algo para as mulheres. Né? Então, aí a gente começa a fazer várias reflexões. Será que é porque é o medo do desconhecido? Será porque no próprio colégio não se ensina para elas as figuras femininas que marcaram a área de tecnologia? Por que será isso, né? E dentro dessa vertente, a gente tem no Brasil, pela Sociedade Brasileira de Computação, era um projeto que virou um programa chamado Meninas Digitais e que as universidades estimulam as alunas a irem a campo, para os colégios, tentarem desmistificar a computação. E aí, nesse sentido, como nós temos um congresso anual, o Computer on the Beach, que tem um workshop só para divulgar isso, as próprias alunas da graduação do curso que eu coordeno, elas me cobravam isso. Professora, e nós não vamos ter o nosso e tal? Então, foi um conjunto de fatores que me levou a escrever o projeto. Que legal. E a escolha do nome? Porque eu acho esse nome muito bom, Code Queens Catarina, e é tão audível, é tão gostoso de falar. Esse nome já surgiu também com base em alguma inspiração nesses outros projetos? Na verdade, as próprias meninas queriam fazer alguma coisa nesse sentido. Elas já estavam conversando comigo há muito tempo, muitas propostas elas fizeram, e aí chegamos nesse consenso, né? Porque eu deixei que elas também tivessem uma participação na criação do processo. E, além disso, a gente teve o apoio de empresas nos nossos egressos. Então, é como se fosse todo um ecossistema que nasceu dentro do curso e que hoje está trabalhando em conjunto. Então, muitas empresas desses egressos nossos são apoiadores do projeto, para poder estar não somente indo lá, dando palestras, mas também abrindo portas depois para que elas possam ter uma oportunidade futura como jovem aprendiz, e depois, entrando num curso superior, podendo ser estagiárias e tal. Muito bacana, porque esse projeto foi aprovado no ano passado, como a professora falou, tem uma duração de 3 anos aí, onde ele vai ser desenvolvido na cidade de São José. E eu gostaria que a professora contasse como é que funcionou o processo de seleção para essas meninas, né, que estão aí na faixa etária dentro do projeto, e como é que foi esse processo antes de iniciar oficialmente, que faz algumas semanas aí, que foi a primeira aula do curso, né? Então, quando nós lemos o edital, era necessário ter parcerias de escolas para a seleção das alunas. E como a Univale já tem uma parceria com a Secretaria de Educação do município, pelo projeto de Educação em Direitos Humanos, então foi aberta a possibilidade de não termos as escolas como parceiras, mas sim a Secretaria de Educação do município. Então, foi apresentada a proposta para a Secretaria de Educação e ela abraçou o projeto. Então, nós recebemos uma carta de apoio da Secretaria de Educação, e a qual foi responsável por fazer a seleção das meninas. Perfeito. Né? Nesse primeiro momento, a gente tem meninas dos colégios no entorno do campus, mas a ideia é que nas 2 próximas turmas a gente tenha meninas de colégios mais afastados. Então, a gente aí vai trabalhar questões de logística, de transporte e tal, mas no momento são as meninas dos colégios no entorno do campus. Muito bacana saber disso, porque quem está nos acompanhando, de repente, ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Alguma possibilidade desse projeto vir para outras cidades onde a Univale está instalada? Existe, talvez, uma pretensão de ampliação desse projeto que é tão bacana, professora? Então, depende dos editais, né? E depende do apoio da iniciativa privada. Então, assim, de tempos em tempos surgem editais como esse, né? Então, aí é da gente ficar verificando os editais e também ver parceiros que nos ajudem a viabilizar o projeto. Com certeza, eu ia falar sobre isso que a professora citou, as empresas dos egressos que são parceiros nesse projeto, e sem dúvida nenhuma a parceria não só da Secretaria de Educação, mas também dessas empresas faz com que o projeto saia do papel, né, professora? Com certeza. Porque
fica uma ponta solta, né? Eu vou lá, capacito as meninas, tal, e depois, né? Qual a perspectiva que ela terá? Então, pelo menos para que ela possa ver, olha, existe essa possibilidade. Né? E como as empresas vão estar conosco, palestrando, conhecendo as meninas e tal, já é uma porta que pode se abrir depois, né? Muito interessante, porque eu comentei na abertura do programa que a professora é doutora em engenharia de produção e também é uma referência na área da ciência da computação aqui dentro da nossa universidade, é coordenadora do curso, um curso que esse ano tá de aniversário, né, professora? Não, eu coordeno o curso do Cobrasol. Do Cobrasol, né? O que está de aniversário é o de Itajaí. Mas está tudo muito interligado, mas né, professora? Eu tenho um pedaço do coração aqui, foi o curso por onde eu comecei, né? Então, eu tenho um carinho muito grande pelo curso daqui. Que legal, e era justamente sobre isso que eu queria questionar, professora, sobre o início da tua trajetória nesse universo científico acadêmico, porque, como a professora falou, lá na década de 70, por exemplo, as turmas tinham mulheres. E na sua época, como é que era? A professora lembra desse início de trajetória? Olha, minha trajetória na área de computação foi meio conturbada, porque eu comecei a minha carreira acadêmica fazendo o curso de licenciatura em Química. E depois eu fui fazer tecnólogo em processamento de dados, e na minha turma, a maioria eram meninas também. Que legal. Nós tínhamos 3 rapazes e o restante éramos 14 mulheres. Que legal, professora. E essa área sempre te interessou, te causou ali curiosidade para querer ingressar nesse universo? Sim. Sim. E eu vejo que eu não errei em continuar, né? Não que eu tenha deixado o lado da química e da ciência de lado, mas hoje eu não vejo a sociedade vivendo sem a tecnologia. Então, eu acho que une as duas coisas. Com certeza, ainda mais quando a gente fala de inteligência artificial, né, que é um assunto que está muito em voga, é muito debatido, né, professora? O pobre da professora de IA que se vire para explicar isso, né? É verdade, é verdade. A gente está terminando a primeira parte do nosso Ciência ao Ponto, a gente vai fazer uma pausa bem rápida e a gente já volta a conversar com a professora Anita Fernandes. Não sai daí. Cê tá ligado que a Univale é o lugar. Aqui o futuro começa, pode acreditar. Transforma sua mente, o poder de aprender. Conhecimento é o guia, venha se fortalecer. Na Univale, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender. No caminho do sucesso, vem com a gente em sintonia. Com universidade gratuita, só alegria. Nota máxima no MEC, voa alto, vai além. Bolsa de 100%, aqui você vai se dar bem. Na Univale, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender. Seja tudo que você pode ser. Seletivo 2025 Univale. Matrículas abertas. Univale, uma universidade feita para todos. O aroma e o sabor em cada grão. Olha quem tá aqui! Fala da TV, mas vive dando aquela conferida no que é realmente relevante, né? O planeta todo sabe que a TV é o néctar, o filtro, o suprassumo de tudo que você precisa de informação e entretenimento. Tem jeito não? Na telona, na telinha, se tá na TV, todo mundo vê. Valeu, muito bom, muito bom. Foi? Ficou tão bom que o pessoal continua assistindo, viu? Ué? Continua. Tem gente aqui ainda. Estamos de volta com o Ciência ao Ponto, aqui pela Univale TV no canal 18.1 e em formato de reprise na Univale FM pelos 94,9. Hoje nós estamos conversando e conhecendo o projeto Code Queens Catarina. Quem está falando com a gente sobre isso é a idealizadora do projeto, professora aqui da Escola Politécnica da Univale, ela que é doutora em engenharia de produção, professora Anita Fernandes. No bloco anterior falávamos sobre as comemorações do aniversário do curso de Ciência da Computação aqui do campus Professora Edson Vilela em Itajaí, professora. Mas esse é um curso que tem bastante procura também. Para quem, de repente, está nos assistindo, nos ouvindo, que tem interesse em saber mais sobre esse curso, quais são aí os principais assuntos debatidos nesse curso e quem pode se interessar por isso, quais são as características, exigências que você pode destacar para a gente? Então, a gente tem hoje na Univale 3 campi que oferecem o curso de Ciência da Computação.
O curso mãe, digamos assim, foi o curso de Ciência da Computação aqui do campus Professor Edson Vilela, que vai fazer 35 anos na semana que vem. E depois veio o curso do campus de São José, que hoje a gente chama de campus Cobrasol, né? E agora também, esse ano, começamos no campus em Balneário Camboriú, certo? Então, o curso ele visa apresentar para aquelas pessoas que querem ter uma formação na área de tecnologia o universo da ciência da computação. É um curso que temos 5 anos, onde você vai aprender a programar, que é o, digamos assim, o coração do curso, mas você vai aprender a respeito de várias áreas da ciência da computação. Então, vão ter habilidades para pessoas que gostam de trabalhar com testes de software, aquele pessoal que gosta de trabalhar com, eu gosto de jogar, mas eu queria desenvolver meus jogos, beleza, então você quer trabalhar com computação gráfica, processamento de imagem, tudo isso faz parte de um jogo. Se você não se sente no ecossistema de jogos como um designer de games, mas você quer ter habilidades que colaborem com a área de design de games, você tem. Se você quer trabalhar com rede de computadores, segurança da informação, hoje a garotada curte muito a parte de hacker, cibersegurança e tal, então você também vai conhecer esses princípios. Então, é um curso bem amplo. Tem a parte da inteligência artificial, que hoje é a palavra da moda na área de tecnologia, né? Então, assim, a gente tem várias áreas dentro da grande área ciência da computação. Então, são 5 anos bem, digamos assim, agitados e cheios de novidades para quem curte tecnologia. Que bacana. E pensando no Code Queens, Catarina, qual é a parte que fica dentro desse projeto também, que as meninas vão poder conhecer um pouquinho mais? Que a gente falava no bloco anterior, que nesse primeiro momento é uma parte introdutória, com as soft skills, algo mais leve, mas que também vai agregar para a saída delas do projeto. Mas quando é que entra realmente a parte prática, onde elas vão também estar em contato com essas tecnologias todas? A partir de abril, semana que vem, elas já vão começar a aprender o que a gente chama de introdução à ciência da computação, porque primeiro a gente precisa que elas tenham noções básicas de algumas questões, que vai desde o que é um navegador, o que é um sistema operacional, todas essas questões conceituais. Passado isso, elas vão entrar no que a gente chama de algoritmos, que é a base para qualquer programador. Aí depois dos algoritmos, aí nós vamos começar a ter noções de programação para o web, aí vai ter um momento para aprender banco de dados, a gente vai falar um pouco sobre segurança da informação, a gente vai falar um pouco sobre análise dos dados, porque nós precisamos muito dos conceitos de matemática, então por aí vai. Então a gente vai tentar alinhar isso também com o calendário delas na escola. Então, semanas em que tem semana de provas. Beleza, semana de provas, vamos então ter uma capacitação em soft skills para ficar mais leve, digamos assim, né? As tardes, porque são 2 tardes na semana, segunda e quarta. Então, na semana que tem prova, vamos tornar a semana mais light, digamos assim. Então, a gente busca as palestras e as oficinas de soft skills. E, quando não se tem prova, vamos praticar. Legal. Né? E vamos andando no conteúdo. Até porque elas vão conciliar, né, as atividades da escola junto com o projeto. Exatamente. E aí tem que organizar tudo para dar certo tudo Pra isso. dar certo e não ter desistência, né? Porque a gente quer que elas fiquem ali no curso. Né? A gente tem 15 bolsistas e a gente tem 5 voluntárias, digamos assim. Porque caso haja alguma desistência, essa voluntária entra, né, na vaga. Sim, muito, muito interessante, professora. E durante esses 3 anos do projeto, a expectativa é promover quantas turmas? São 3 turmas. São 3 turmas. Cada ano, 15 bolsistas. Que legal. Interessante que várias alunas vão ter a oportunidade de passar pelo projeto também, né? Sim, tanto as alunas da graduação quanto as alunas do ensino
fundamental. Fundamental. E bom que a professora falou das alunos de graduação, porque essa participação dos alunos que estão na universidade também é muito bacana. Como a professora falou, além de conversar melhor com as gerações, enfim, essa troca que é muito bacana, é também uma oportunidade para eles experimentarem como é estar do outro lado, né? Também no papel de orientadores, de professores, é claro, junto com a supervisão desses professores orientadores. Sim, né? Elas estão muito empolgadas. Às vezes eu tenho que puxar o freio de mão e falar, não, calma, um passo de cada vez, porque elas ficaram muito empolgadas, mas nós temos que ir com uma certa cautela, né, nos dois lados. Com certeza. Para que o projeto tenha êxito, né? Com certeza. A empolgação é natural, né, professora? Não, é uma certeza. novidade, É né? uma novidade para elas, era algo que elas sempre reivindicaram no curso, né? Então, agora, elas estão vendo aquilo ali acontecer e eu fico muito feliz de ver assim, o desempenho, né? O orgulho delas em estar fazendo parte, né? Contando para os colegas, né? Com certeza. E tem a possibilidade, a partir dessa experiência, de também se transformar em artigos científicos, algo nesse sentido? Não, isso é uma obrigatoriedade É? do próprio projeto, porque existem vários eventos que são para esse tipo de debate, né? Então, isso é uma obrigatoriedade do próprio projeto, a gente apresentar esses resultados nesses espaços, né? Muito bacana, porque a professora falou da obrigatoriedade, mas tem uma outra contrapartida que é muito interessante também, que é a capacitação dos professores das escolas da rede pública. Conta um pouquinho pra gente como é que vai funcionar. Eu sei que já tá para começar também, né, professora? Sim. Então, no edital havia a obrigatoriedade de nós darmos capacitação como contrapartida, né, para os professores da rede pública na área de tecnologia. Então, amanhã, inclusive, começa, né? A cada 2 meses, nós vamos visitar a Casa do Educador, no município de São José, para passar o dia com os professores em oficinas. Então, essa primeira oficina é mais para desmistificar a tecnologia da informação e depois a gente vai para as demandas da rede, né? Então, amanhã nós vamos lá conhecer, capacitar gestores, diretores, professores, entender as dores, né, as necessidades e, ao longo do ano, irmos proporcionar essas capacitações para eles, entender onde está a maior gargalo, a maior necessidade e estamos tentando aproximá-los cada vez mais da tecnologia da informação, né? Porque hoje não podemos desvincular uma coisa da outra, Com né? certeza. E esses professores dão aula para as meninas que estão no projeto? Sim, Sim? muitos dão. Que bacana. Inclusive, na segunda-feira passada, que foi, digamos, a aula inaugural, vários deles estiveram presentes, né, acompanhando as alunas. Que legal. E eu queria mesmo falar sobre essa aula inaugural, que a gente acompanhou de longe um pouquinho da repercussão. Enfim, como é que foi essa aula e esse primeiro encontro? Assim, deu para sentir como vai ser a partir de agora, já com bastante expectativa, professora? Sim, o interessante foi o engajamento dos pais. Muitos tiveram pais que faltaram ao serviço, né? Para acompanhar, foram lá, assistiram a palestra, ficaram lá com elas, porque precisa ter o incentivo da família. É necessário que a família entenda que aquilo é importante para a formação da menina. Então, isso nos deixou muito felizes, que é uma coisa que as famílias abraçaram também. E os professores que foram com elas também estavam bem empolgados em que desse certo, né? Com certeza, professora. A gente já está na reta final aqui do nosso Ciência ao Ponto, mas agora um recado de quem trabalha na área, de quem está envolvida dentro da universidade com os projetos que fazem essa valorização e incentivam meninas e mulheres a entrarem cada vez mais na área da TI. O que você diria para quem está nos acompanhando e que, de repente, tem esse desejo, mas ainda fica meio... daquele jeito, meio tímido, achando que não é para você? O que a professora diria como um conselho para a gente fechar o programa de hoje? Bom, o conselho vai para 2 segmentos. Primeiro, para as meninas que querem trabalhar na área, que gostam, que tudo é possível, né? A tecnologia da informação é aberta para todos. Não existe isso, menina e menino, porque o raciocínio lógico é inerente do ser humano e não de gênero, né? E para as professoras, que elas se submetam aos seus projetos, experimentem, uma hora sai, né? Não desistam,
E se elas gostam dessa área, se elas querem trabalhar com isso, existem vários editais, e só não pode desanimar. Continuem submetendo os projetos para os órgãos de fomento, que uma hora chega. Com certeza, era o que nós falávamos nos bastidores, como esses órgãos de fomento são importantes, né, professora? Para não só tirar as ideias do papel, mas poder também incentivar esses projetos que são tão bacanas e que são feitos aqui dentro da universidade, né? Ah, com certeza. No caso do Code Queens, é o CNPq, né? É o CNPq. Perfeito. Né? E a gente tem um case de sucesso aqui de um edital parecido com esse, que na época era para meninos e meninas, né? Que foi até o professor César que ganhou. Uhum. E hoje, um dos meninos daquela época é o coordenador do curso de Engenharia de Computação. Ai, que legal. Então, esse tipo de projeto incentiva as crianças e os adolescentes. Isso é muito importante. A gente tem que continuar buscando sempre isso. Com certeza, e nós ficamos muito felizes de poder compartilhar um pouquinho desse projeto tão especial aqui no Ciência ao Ponto, e com certeza já combinamos aqui que estaremos lá um dia em São José para poder acompanhar um pouquinho desse projeto mais de perto e fazer uma reportagem para a TV. Muito obrigada, professora, pela presença. Eu que agradeço. E é isso, conhecemos então hoje no Ciência ao Ponto o projeto Code Queens Catarina, e lá no Instagram o pessoal pode ver também como é que funciona os bastidores lá pelas redes sociais, né? Sim. Code Queens Catarina é o perfil? Sim. Maravilha, então o pessoal vai poder acompanhar por lá e a gente se encontra aqui no Ciência ao Ponto na semana que vem. Obrigada pela sua audiência e até mais.